Olá, eu sou a professora Silvia Gonçalves de Almeida e hoje nós vamos falar sobre uma metodologia, uma forma de trabalhar em grupo que contribui para a participação de todos os alunos numa discussão, num aprofundamento, no debate sobre algum tema de interesse, algum tema que faz parte do conteúdo da sua aula. É uma metodologia que permite com que os alunos trabalhem em consenso, que faz com que você coloque os alunos para refletir, para aprofundar em determinado tema. E que metodologia é essa? Hoje vocês estarão com a gente com mapeamento de causas. Então vamos lá? A gente vai trabalhar então com esse quadro branco, tá? Vamos nomear, né? Que tá sem título. Então, mapeamento de causas, que é o nome da nossa metodologia. Intercâmbio de informações, trabalho em equipe, levantamento coletivo, análise, interpretação, reflexão, crítica, debate, tomada de decisão. Vamos lá colocar consenso. Então, aqui são alguns tópicos importantes que a gente trabalha com o mapeamento de causa, certo? É importante a gente ter clareza de que competências, né, a gente vai desenvolver na nossa atividade. Então, vamos colocar aqui um post-it, que é o post-it que vai dar início ao nosso trabalho. Então, a etapa 1 é a primeira etapa de trabalho. Como eu falei para vocês, é importante a gente ter clareza de que as metodologias, elas precisam ser utilizadas em processo, né? Em aulas processuais, não em aulas estanques, né? Então, vamos lá. Levantamento das consequências é a primeira etapa de trabalho no mapeamento de causas. Então, vamos lá, vamos entender o que é esse levantamento de consequências que a gente precisa trabalhar agora. Bom, aqui eu vou trabalhar com vocês com um aplicativo, na verdade um software de mapa mental. Pode-se trabalhar com outros também, não há problema nenhum. O que eu costumo fazer é sempre trabalhar com mapa mental. Por quê? Porque ele consegue fazer as conexões entre as consequências e depois fazer uma relação legal das causas, tá? Então, aqui a gente vai abrir aqui no tópico central. Eu vou pegar aqui um tema para a gente exemplificar, tá? Então, aqui é só um tema de exemplo, reprovação, tá? Então, esse vai ser o tema para a gente começar a trabalhar. O que é importante? Qual é a orientação que a gente vai dar para o aluno? Quais são as consequências? A pergunta central é sempre: quais são as consequências? Essa é sempre a pergunta central. Então, quais as consequências da reprovação? Então, vamos exemplificar aqui, né? Vamos aqui no primeiro tópico. Causa? Ops, não. Vamos trabalhar com consequência, né? Então, para cada um desses tópicos, a gente vai colocar a consequência, certo? Então, vamos lá. Primeira consequência aqui, hipoteticamente falando, aqui, evasão, né? Na verdade, não é hipotético. A reprovação gera evasão. Uma outra consequência, desmotivação. Outra consequência que a gente pode também colocar aqui, que é consequência da reprovação. Então, vamos aqui no tópico 3, a gente pode citar a dificuldade de aprendizagem, tá? Mais uma consequência da reprovação. Vamos então inserir mais um tópico. Vamos lá, mais um tópico de consequência. Um próximo tópico de consequência
é a autoestima, né? A reprovação ela pode gerar problemas de autoestima. Um próximo tópico que a gente pode trabalhar aqui é a não contribuição, né? Ou seja, ela não contribui para a aprendizagem, né? Qual é a contribuição da reprovação para a aprendizagem? Uma consequência é não contribuir para a aprendizagem. Uma outra consequência, né? Então, vamos trabalhar aqui com uma sexta consequência. Então, nesse tópico, a gente vai colocar aqui, dificulta a interação social, né? Ela gera problemas de relação, então, onde a comunicação, então, ela dificulta a interação. Agora, para cada uma dessas consequências, a gente vai trabalhar outras consequências. Espera, deixa eu tirar esse tópico aqui, é subtópico, então vamos lá no subtópico. Consequência da evasão. Agora a gente vai perguntar a consequência da consequência, né? Então, a evasão é consequência da reprovação. E agora, o que é consequência da evasão? Então, menor número de jovens terminando, né, que termina o ciclo básico, o ciclo escolar, né? A gente sabe que o nosso maior problema de evasão é no ensino médio, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no ensino médio a gente tem um índice de evasão muito alto. Por isso que a gente tem menos gente chegando ao ensino superior. Então, qual é outra consequência da evasão? Então, aumento do desemprego, né? Porque a relação com a escolaridade hoje, em era de conhecimento, e a questão do emprego, né? Da empregabilidade. Né? Vamos lá, outra consequência, maior possibilidade da ociosidade, né? Então, o que acontece? A sociedade leva a quê? A você ter caminhos que não são os ideais, né? Os caminhos indesejados que esse jovem pode seguir. Por quê? Porque ele está ocioso. E a desmotivação? Então, vamos lá. A desmotivação gera evasão. Aí a gente começa a fazer as relações, né? Vocês vão ver que esse mapa vai ficar muito louco, né? Então, desmotivação gera evasão. Então, o que mais é consequência? Vocês veem que uma consequência ali no primeiro tópico é consequência da outra também. A desmotivação também faz com que haja uma redução da aprendizagem, né? Reduz a aprendizagem. Porque se eu não tenho motivação, não há aprendizagem. Vocês sabem que a motivação dos processos psicológicos, aí, processos cognitivos básicos fundamentais. Desinteresse pela educação formal. Então, o jovem começa a se desinteressar por essa formação escolar, né? Outra consequência da desmotivação. A aprendizagem, ela se torna o quê? Mecânica. Então, se busca muita técnica e pouca compreensão, porque a compreensão te leva à construção, não é a técnica sozinha, né? Então, vira tudo um pouco de manual, né? As pessoas ficam focadas em manual. Então, a dificuldade de aprendizagem é consequência da desmotivação? Também é. A autoestima também é consequência de desmotivação? Também é. Então, vamos ver outras relações. A não contribui para a aprendizagem, de novo, também a desmotivação não contribui para a aprendizagem, consequência. Dificulta a interação também. Vocês vão ver que aqui, olha, eu vou fazendo as relações aqui, mas vocês começam a perceber que um tem conexão com o outro, né? Então, vamos lá, qual é um outro subtópico aqui da dificuldade de aprendizagem, né? Vamos lá, mais um subtópico da dificuldade de aprendizagem. Reduz o desempenho escolar. O que acontece? Eu vou, então, trazer quais são as consequências da dificuldade de aprendizagem. Então, a primeira ali, redução do desempenho escolar. Vamos lá na segunda. Segunda consequência da dificuldade de aprendizagem. Diminui o interesse pelos tópicos selecionados, né?
que acontece? A dificuldade de aprendizagem faz com que você vá perdendo, né, a sua vontade, tudo que vem parece ter um bloqueio, né, dá um bloqueio no cérebro, algo mais ou menos assim. O teu cérebro bloqueia, então você tem um bloqueio de atenção, né, você acaba, desviando a tua atenção, tirando o foco, levando o foco outro lado, para outros interesses, né, para outras coisas. Você perde o foco, tá? E isso faz com que gere, então, as dificuldades de aprendizagem, tem como consequência a desmotivação, tem como consequência a evasão, não é isso? Vocês veem muita relação uma coisa com a outra, né? Um com o outro, outro com um, vamos dizer assim, né? Então, a dificuldade de aprendizagem acaba dando problemas de autoestima também, de dificuldade de interação, ela não contribui para a aprendizagem e assim vai. E a autoestima aí, quais são as consequências da autoestima? Então vamos lá continuar mapeando consequências. Vocês veem que nós estamos o quê? Vocês percebem que nós estamos mapeando consequências, né? Então diminui o interesse, a autoestima faz com que diminua o quê? O interesse, né? Por quê? Pelas pessoas e também não só pelas pessoas, mas também pelos processos, né? Então, na verdade, a autoestima, ela reduz o interesse pela aprendizagem, né? Se eu não tô com autoestima legal, gente, para trabalhar a aprendizagem é muito complicado. É a questão emocional, tá? O emocional da gente está relacionado também ao processo de aprendizagem. Ela gera problemas de relacionamentos. Se gera problemas de relacionamento interpessoal, também atrapalha meu processo de aprendizagem. Afinal, a gente aprende com o outro, né? A gente aprende no processo de interação. Isso é importante. Pode levar a quê? Então, a autoestima também leva a problemas de cunho emocionais muito graves, como depressão, síndrome do pânico. Vamos lá, o que mais? Transtornos de ansiedade. Vamos colocar também o transtorno de ansiedade, que a gente acabou não colocando aqui, né? Aí, então, a autoestima gera problemas de transtorno de ansiedade. O que são consequências aqui da autoestima? Dificuldade de aprendizagem, né? O que mais é consequência da autoestima? A desmotivação. O que mais é consequência do problema de autoestima? A evasão. Tenho mais consequências, não contribui para o processo de aprendizagem, atrapalha e dificulta a interação. Percebem que uma coisa está relacionada à outra, tá? Então, ó, vamos lá, vamos relacionar aqui, tá? Então, aqui faltou relacionar. Então, vamos relacionar aqui o que mais? Desmotivação não contribui para a aprendizagem, gera desmotivação. A não contribuição para o processo de aprendizagem gera evasão. Tá ficando todo maluquete, né? O mapa desenhado. Esse mapa a gente desenha junto com os alunos, tá? São os alunos que vão fazer, não somos nós. Então, reduz a potencialidade, né? Vamos lá, mais consequência de não contribuição para a aprendizagem. Então, redução da potencialidade de uso da memória, tá? Não fica em memória de longo prazo, não gera uma aprendizagem, a aprendizagem tem que ser duradoura. Então, não sendo duradoura, ela não fica na memória de longo prazo. Reduz o significado, né? Porque aquilo que eu aprendo, ele tem que gerar significado. Então, se não contribui, não gera significado. Mais um tópico que a gente pode colocar, né? Em que ela interfere, né? Acho que não atrapalha, interfere. Interfere na percepção, porque a minha percepção, ela é influenciada pelos fatores também relacionados internos e externos, né? Consequências da dificuldade de interação. Então vamos lá.
A desmotivação é consequência de dificuldade de interação. E o que mais eu tenho aqui de subtópico, né? Vamos colocar alguns subtópicos, né? Gera problemas de comunicação. E a comunicação é fundamental para o processo de aprendizagem. Vamos tentar centralizar aqui, reduzir um pouquinho esse mapa para entender. Então, esse mapa, ele pode ser feito pelos alunos tanto em aplicativos, que há vários, tá, gente? Há vários, em aplicativos online, em aplicativos como esse, que não é online, na verdade, eu baixei aqui no meu computador, tá? Como pode ser feito no caderno, ele pode ser feito manualmente, né? Na escrita, é manuscrito, né? Ele pode ser manuscrito, tá? O importante é que esse levantamento de consequências, ele seja feito pelos alunos em grupo. Esse é o mais importante, que ele seja feito pelos alunos em grupo. Então, os alunos vão discutindo, né? Então, você tem o tema central e os alunos vão discutindo e traçando as consequências em grupo. Essa discussão em grupo é super importante para o processo. Bom, voltando aqui ao nosso quadro branco, então, vamos falar sobre a segunda etapa, né? Então, qual é a segunda etapa de trabalho aqui no mapeamento de consequências? Vamos pegar o post-it verde. Então, a etapa 2, vocês veem que dá para a gente trabalhar essa metodologia em webconferência, porque você consegue utilizar esses aplicativos e compartilhar a tela. O trabalho em grupo, ele pode ser feito por outros aplicativos, ou pelo próprio aplicativo de webconferência, ou pelo uso de WhatsApp, né? Várias formas, Telegram, eles podem se comunicar de várias formas e a partir daí eles conseguem fazer esse levantamento em grupo. Então, a tecnologia, ela contribui para esse trabalho de uma forma bem legal, tá? Então, nessa etapa 2, o que a gente vai trabalhar? A percepção da relação entre causas e consequências, tá? Então, a percepção da relação entre causas e consequências. Bom, nesse momento, que é o momento de trabalho, de debate, de discussão dos grupos, né? Dos alunos nos seus grupos entre si, eles começam, então você pede para eles começarem a fazer a relação causa e consequência. Então agora a gente inverte o processo. O que gera problemas de comunicação? A dificuldade de interação. Aqui no caso do tema debatido, o que gera dificuldade de interação? A reprovação. Ou seja, são os caminhos, né? Vamos vendo aqui que são os caminhos opostos, né? O que gera menor número de jovens terminando a fase escolar, né? O que gera evasão? O que gera evasão? A reprovação. Então, agora a gente faz um caminho inverso, tá? Então, a gente pede para os alunos fazerem essas relações de causa e consequência no caminho inverso. Ou seja, fazer um quadro, listar o que é causa e o que é consequência. Então, eles vão perguntar o que é a causa desta consequência. Lembrem-se, na primeira etapa a gente perguntou o que é consequência. Agora, qual é a causa desta consequência, né? Então, nós vamos inverter o caminho e eles vão fazer essas anotações. As anotações são importantes para que ele consiga fazer o processo de análise, né? De reflexão sobre aquilo que ele está discutindo. Então, vocês viram a importância dessa conexão entre causa e consequência. Na verdade, a gente parte da consequência, mas esse primeiro foco é que eles comecem a pensar e a desenvolver essa relação de causa e consequência e o encadeamento que tem de consequências. Um outro ponto importante é que eu acho que vocês estão percebendo que
todo esse processo de aprendizagem, toda a metodologia que a gente escolhe, ela precisa ser sequencial. Elas são várias atividades. A gente não utiliza uma metodologia como uma única atividade. São várias atividades que vão trazendo de forma sequencial o processo de aprendizagem do aluno, vai contribuindo para o processo de aprendizagem do aluno. Bom, então agora vamos para a terceira etapa, tá? E qual é a terceira etapa desse processo? Então, vamos ali colocando mais um post-it no nosso quadro. Então, vamos agora escolher o nosso post-it lilás aqui, né? O roxinho. Então, vamos lá. Qual é a nossa terceira etapa? A terceira etapa desse processo é a etapa de discussão em grupo. Então, agora eles vão discutir como ocorre, aqui no nosso caso, quais são os problemas que levam à questão da reprovação e o que a reprovação pode gerar. Por quê? Porque o nosso tema de aula, na verdade, é a discussão e a apresentação sobre as causas e consequências da reprovação. Então, agora eles vão fazer a discussão em grupo sobre as causas e consequências da reprovação. Bom, então agora a quarta etapa de trabalho, né? Vamos falar sobre a quarta etapa de trabalho. Então, etapa 4, vamos lá, vamos colocar mais um post-it, agora no amarelinho claro. Então, etapa 4 é a etapa de construção de um texto, um quadro, um hipertexto, um vídeo, um podcast e assim vai, né? Ou seja, a construção do registro dos resultados dessa discussão e da atividade desenvolvida. Então, agora eles vão construir o registro dos resultados, também em grupo. Bom, esse momento, que é o momento de construção coletiva, é o momento de representar a aprendizagem desenvolvida pelo grupo, é um momento também interessante para a gente provocar o uso da criatividade. Por isso que a gente pode trabalhar com diferentes formas de representar os mesmos resultados. Então, não precisa escolher só um texto, como a gente tradicionalmente está acostumado, ou só um cartaz, ou só uma apresentação de slide. Não. Existem diferentes formas. Vamos botar o nosso aluno para trabalhar com criatividade. Ele pode utilizar podcast, ele pode fazer um vídeo, ele pode construir cartazes, ele pode construir memes. Então, essa forma que ele tem de representar a síntese do conhecimento em grupo, no consenso, com a participação de todos, ela pode ser bem criativa. Então, agora nós vamos para a quinta etapa, né? E o que seria essa quinta etapa? Estão vendo? A gente faz o trabalho em etapas, tá? Então, a quinta etapa é a etapa de socialização dos resultados, que é o debate em grupo, né? No grupo maior, é o debate na turma, no grupo completo. Eu posso fazer tanto nas aulas presenciais, como eu posso fazer nas aulas em webconferência, porque é só desenvolver esse debate na webconferência. Agora é o momento para quem está em webconferência colocar o aluno para participar, porque é ele que tem que apresentar. São os alunos que precisam apresentar os resultados, porque afinal eles é que desenvolveram as etapas. E vocês vão percebendo como eles vão se interessando em mostrar o que eles desenvolveram, tá? Isso é uma coisa que a gente vai percebendo que com o tempo o interesse deles em mostrar o que eles desenvolveram é bem maior. Então, o que a gente desenvolve aqui com o nosso aluno? A gente trabalha primeiro processo, né? Então, a gente começa a pensar de forma processual. Todo esse desenvolvimento, deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, todo esse desenvolvimento é em processo, tá? A outra coisa é sequencial.
né? Então a gente começa a perceber que a aprendizagem é sequencial, então ela é processual e ela é sequencial, isso é super importante, tá? Então a gente começa efetivamente, né, resumindo, que a aprendizagem é contínua, né? Que a aprendizagem não é estanque. Eu vou lá, faço uma atividade e aprendo e pronto, né? Não, é um processo que vai ocorrendo no decorrer da vida, né? E ele não é estanque, tá? Isso é legal a gente ter sempre em vista, tá? Que ele não é estanque, tá? Então, o que acontece aqui? Que é legal a gente também perceber, tá? Que a aprendizagem, ela é coletiva. Então, mesmo que a minha construção, ou seja, aquilo que eu aprendo é meu, é singular, tá? Ela é singular, ela é coletiva, ela ocorre com o outro, ela ocorre no processo de interação. É legal para a gente entender a nossa contribuição para o trabalho com o outro, né? Como a gente trabalha bem com o outro, como a gente consegue trabalhar consenso, tá? Vou colocar aqui mesmo que cada um se desenvolva, né? Então, a nossa singularidade, o nosso desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor, ele é individual, ele é a nossa singularidade, mas ele ocorre no processo de trabalho coletivo, tá? Então, voltando aqui, a contribuição para o trabalho com o outro. Outra coisa importante, dinamiza. Coloca o aluno para trabalhar, vocês vão ver como dinamiza. Ele precisa trabalhar, ele precisa movimentar. Ele precisa movimentar para ele se envolver no processo, tá? E aí a gente garante o quê? A participação. Isso que é legal, porque a gente começa a garantir a participação, tá? Então, é importante a gente começar a trabalhar com o aluno efetivamente participando das atividades, o aluno agindo sobre o próprio conhecimento. O aluno precisa fazer parte da dinâmica da sala de aula. Ele precisa começar a compreender a sequência do processo, a sequência na aprendizagem dele, né? Então ele precisa compreender que esse processo de aprendizagem é contínuo e depende dele. Isso que é super legal, tá? Isso é bem legal. Esses aplicativos, eles ajudam também a quê? A nós compartilharmos com os alunos os resultados do que nós fizemos em aula. Bom, espero que essa aula contribua para o desenvolvimento do seu cotidiano na sua ação docente, para o envolvimento e a participação de todos os alunos. Afinal, é isso que a gente busca como professor, esse trabalho e essa construção coletiva constantemente.